Sexto ano. Nessa aula, nós vamos estar continuando a corrigir nossos exercícios. Tanto a atividade 5, que vai falar sobre múltiplos e divisores, como as demais atividades iniciando a correção sobre o conteúdo fração. É muito importante que o aluno esteja atento a essas atividades. Todas devem ser realizadas no caderno. Essas atividades precisam ter os cálculos. Então, não pode colocar apenas a resposta final, você precisa desenvolver todo o cálculo que você fez para chegar naquela resposta. E quando nós fizermos a correção, o gabarito vem junto com a próxima atividade. Então, é importante que você olhe o gabarito para ver se você está fazendo da forma correta e também que assista às aulas para você entender como se faz a resolução dos exercícios. A atividade 4, na página 122, o número de divisores naturais de 105.000 é 80, 64, 105 ou 210? Bom, é importante que você analise a pergunta. Ele não quer saber quem são os divisores desse número, ele quer saber a quantidade de divisores que ele tem. Então, o processo para descobrir a quantidade de divisores é a seguinte: primeiro você vai fatorar o número, então você vai escrever o número, fazer um risco e vai dividir utilizando somente números primos. Então, você só pode utilizar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante. É importante que você se lembre, pelo menos, dos primeiros números primos. Você vai dividir sempre por 2 se o número for par, que é o nosso caso. Como ele termina em 0, ele é par. Porque o único número primo que é par é o número 2. E nós sabemos que o número 2 divide qualquer número par, pelas regras de divisibilidade. Então, 105.000 dividido por 2, 52.500 dividido por 2, 26.250 dividido por 2, 13.125. Agora, nós não temos mais um número par, vou para o próximo número primo, que é o 3. 13.125 dividido por 3, 4.375. Esse número não divide por 3, então eu vou para o próximo número primo, que é o 5. 4.375 dividido por 5, 875. Dividido por 5, 175. Dividido por 5, 35. Dividido por 5, 7. 7 não é um número primo, então ele só divide por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Agora que eu sei que eu terminei, porque eu cheguei no número 1, eu tenho a seguinte fatoração: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Eu vou escrever isso na forma de multiplicação, mas na forma fatorada, ou seja, aqueles números que repetirem, você vai escrever na forma de potência. Então, o número 2, por exemplo, ele repete 3 vezes. Então, vai ficar 2 elevado a 3. Vezes, o 3 só aparece uma vez, vezes o 5 aparece 5 vezes. Então, 5, aliás, o 5 aparece 4 vezes. Então, 5 elevado a 4. Vezes o 7, que aparece somente uma vez. Agora que você escreveu na forma fatorada, você vai somar aos expoentes 1. Você sempre vai acrescentar nesse expoente o número 1. Então, o primeiro expoente, o expoente de 2, ele é 3. 3 mais 1 é 4. Você vai multiplicar pelo expoente de 3. 3 não tem expoente. Quando não houver expoente, ele é 1. Então, você vai acrescentar 1 a 1, vai ficar com 2. Vezes o expoente do 5 é 4. Acrescentando 1 ao 4, você vai ficar com 5. Vezes o expoente do 7 não tem. Então, você vai lembrar que ele é 1 também. 1 mais 1, 2. E vai multiplicar esses valores. 4 vezes 2 é 8. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 8, 80. Ou seja, o número 105.000 tem 80 divisores. Resposta correta, letra A. Nosso próximo exercício, número 5.
Calcule o máximo divisor comum dos números 756 e do número 2005, 2205. A soma dos algarismos deles é 0, 8, 9 ou 13. Bom, se você vai calcular o máximo divisor comum, você vai escrever os dois números, você vai fazer um risco e você vai dividir. Se é máximo divisor comum, MDC, você precisa encontrar um número primo que divide os dois valores ao mesmo tempo. Então, 756 e 2205, você não pode dividir pelo primeiro número primo, que é o 2, porque o número 2205 é ímpar. Então, você vai para o próximo número primo, que é o 3. 756 dividido por 3, 252. 2.205 dividido por 3, 735. Divido por 3 novamente. 252 dividido por 3, 84. 735 dividido por 3, 245. Agora, eu não vou ter nenhum número que divide 84 e 245. Então, eu vou parar a divisão. Quem eu encontrei? Eu encontrei o 3 vezes 3, ou seja, bom, vamos retomar aqui. Nós encontramos que esses números só podem ser divididos por 3 e por 3. Ou seja, 3 vezes 3. Na forma fatorada, ele vai ficar 3 ao quadrado. 3 vezes 3 nós sabemos que é 9. Como ele só tem um algarismo, ele pediu para somar os algarismos, então nós só temos como resposta o 9. Resposta correta, letra C. Nosso próximo exercício é o número 9. Bom, o exercício 9, ele diz: um colecionador possui um número de moedas entre 150 e 200. Se ele agrupar de 12 em 12, se ele agrupar de 15 em 15, ou se ele agrupar ela de 36 em 36, sempre vai sobrar 10 moedas. Quantas moedas o colecionador tem? Bom, se ele agrupou ela de uma forma que nós conseguimos organizar, lembra que nós estudamos sobre como resolver problemas relacionados a máximo divisor comum e a mínimo múltiplo comum. Quando nós falamos de mínimo múltiplo comum, nós falamos de repetição, de algo acontecer sempre de um determinado padrão. Então, eu preciso saber qual é o menor múltiplo do 12, do 15 e do 36. Ou seja, qual é o número que eu tenho que é múltiplo de 12, de 15 e de 36 ao mesmo tempo. Como você está falando de mínimo múltiplo comum, você precisa dividir os números na ordem que aparece pelos números primos, independente se você consegue dividir os 3 ou não. Nesse caso, como eu tenho dois números pares, eu consigo dividir por 2. Então, aquele número que você não consegue dividir por 2, você vai repetir. 12 dividido por 2 é 6, 15 não divide, repete. 36 dividido por 2, 18. Ainda tem número par? Ainda divide por 2. 6 dividido por 2, 3. 15 não divide, repete. 18 dividido por 2 é 9. Não tem mais números pares? Vai para o número 3. 3 dividido por 3 é 1. 15 dividido por 3 é 5. 9 dividido por 3 é 3. Continua dividindo por 3. 1 já está pronto, repete. 5 não divide por 3, repete. E 3 dividido por 3 é 1. Falta dividir só o número 5. Como ele é primo, você vai ter que dividir ele por 5 mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Ficamos com 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5.
Na forma fatorada, nós ficamos com 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Você vai multiplicar todos esses números e vai encontrar o mínimo múltiplo comum deles. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. Bom, 4 vezes 9, 36. Vezes 5, 180. Então, qual é o menor múltiplo deles? 180. 180 você consegue agrupar. Se você tiver 180 moedas, você consegue agrupar ela de 12 em 12, você consegue agrupar ela de 15 em 15 e você consegue agrupar de 36 em 36. Mas observe que na pergunta ele ainda faz uma observação. Quando você agrupar, sempre vai sobrar 10 moedas. Então, ele tem 180 moedas que consegue agrupar de 12 em 12, de 15 em 15, de 36 em 36. Mas como vai sobrar sempre 10 moedas, eu vou acrescentar essas moedas. Então, 180 mais 10, 190. Ele tem no total 190 moedas. 190 moedas ele consegue agrupar de 12 em 12, de 15 em 15, de 36 em 36, sempre tendo uma sobra de 10 moedas. Nosso próximo exercício, número 12. O exercício 12, ele diz: responda. Quanto dá a soma dos dois menores primos positivos? B. Existe um número que seja o máximo múltiplo comum de 5 e 10? Qual? C. Existe um número que seja o mínimo divisor comum de todos os números naturais? Bom, na letra A, ele pede para você somar os dois menores números primos positivos. O primeiro número primo é o 2, o segundo é o 3. 2 mais 3 é 5. Na letra B, ele quer saber qual é o máximo divisor, qual é o máximo múltiplo comum de 5 e de 10. Bom, vamos ver quem são os múltiplos de 5. Você vai contar de 5 em 5. 0, 5, 10, 15 e assim por diante. Bom, e os múltiplos de 10? 0, 10, 20 e assim por diante. Tirando o 0, a outra coincidência que nós temos aqui é o 10. Então, será o número 10. Bom, letra C. Existe um número que seja mínimo divisor comum de todos os números? Sim. O menor divisor de todos os números é o número 1. O número 1 divide qualquer número que você quiser. Nosso próximo exercício é o número 18, na página 123. Numa pesquisa do professor de matemática, ele descobriu uma página solta dentro de um de seus livros de consulta. Nele havia as seguintes informações para se identificarem dois números misteriosos. Bom, ele é divisível por 3, ele é múltiplo de 4, não é divisível por 5, está entre 70 e 90, a soma dos seus algarismos é 12. Bom, qual é a opção que representa os números, os dois números misteriosos? Bom, 75, 84, 85, 86 e 89. Você vai sempre tentar achar a restrição maior que nós temos. Comece sempre para a melhor restrição. A primeira restrição que eu posso analisar aqui, a primeira ele diz que é divisível por 3. Então, eu tenho vários números que podem ser divisível por 3 nessas opções. A segunda restrição é que ele é múltiplo de 4. Eu tenho vários números que pode ter como resultado. Eu multiplico 4 por qualquer número natural e é a resposta. Mas a melhor restrição que nós temos aqui é que esse número ele não é divisível por 5. Bom, quando eu sei que um número é divisível por 5? Ele termina em 5 e em 0. Então, a letra A é divisível por 5, a letra C é divisível por 5. Esses dois valores já estão fora.
Então, não pode ser a letra A e não pode ser a letra C. Sobrou a letra B, a letra D e a letra E. Eu vou para a última observação. Ele disse que a soma dos algarismos tem que ser 12. Então, eu vou somar os algarismos da B. 8 mais 4 é 12. Da letra D, 8 mais 6 é 14. E da letra E, 8 mais 9 é 17. O único que sobrou é a letra B, 84. Você poderia ter olhado outras restrições que ele falou, mas apenas com essas duas informações você já encontra a resposta certa, letra B. Pessoal, nós concluímos assim a correção dessa parte dos nossos exercícios. No nosso próximo vídeo, nós estaremos corrigindo os demais exercícios.